Sejam bem-vindos ao Clube da Anticoagulação. Eu sou médica, sou a doutora Idelzuita Leandro Liporassi e faço parte desse grupo do Clube da Anticoagulação. Eu também fui médica e investigadora principal do estudo RIVER e esse estudo que eu trouxe para vocês verem agora conosco. O estudo RIVER é um estudo essencialmente brasileiro. Foi realizado em 49 centros do Brasil. E esse estudo ele foi desenhado para avaliar os pacientes com fibrilação atrial e bioprótese na posição mitral que necessitam do uso crônico do anticoagulante oral. Antes do estudo RIVER, esse perfil de paciente foi avaliado em dois outros estudos com os DOACs, com os anticoagulantes de ação direta, que foi no Aristóteles com a Apixabana. Foram incluídos 31 pacientes com esse perfil. E no Engage com a Edoxabana foram incluídos 131 pacientes com FA e bioprótese mitral. No estudo ROCKT-AF, os pacientes com bioprótese e fibrilação atrial foram excluídos do estudo. E como é o desenho do estudo RIVER? O estudo RIVER ele foi desenhado em dois braços. Parte dos pacientes recebia rivaroxabana 20 mg ao dia ou 15 mg quando o clearance de creatinina encontrava-se entre 30 e 49 ml por minuto. O outro braço recebia varfarina com INR entre 2 e 3. O endpoint primário era morte, eventos cardiovasculares maiores ou sangramento maior. Os eventos cardiovasculares maiores eram AVC, ataque isquêmico transitório, trombose da válvula, embolismo sistêmico não relacionado ao sistema nervoso central ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Os endpoints secundários eram composto de morte cardiovascular e tromboembolismo e o de segurança, a presença de eventos hemorrágicos, sangramento maior, menor, mínimo ou fatal. Esse sangramento ele foi avaliado pelos mesmos critérios do estudo ROCKT-AF e também utilizando o critério TIME e BARC. E quais foram os resultados desse estudo? Foram então incluídos 1.005 pacientes, 500 pacientes no grupo rivaroxabana e 505 no grupo varfarina. 52 pacientes do grupo rivaroxabana descontinuaram a droga e 36 no grupo varfarina e 6 pacientes perderam follow-up no grupo varfarina. Nenhum paciente retirou o termo de consentimento. Um dado importante desse estudo é que os pacientes do grupo varfarina estavam dentro da faixa terapêutica em 65,5% do tempo. Isso é um dado bastante interessante. Vejam que as características basais dos dois grupos nesse estudo randomizado eram bem semelhantes em um grupo entre o outro. E em relação ao Chaves-Vasque, nós observamos um Chaves-Vasque de 2,7 para a rivaroxabana, 2,5 para o grupo varfarina, um Chaves mais baixo do que aquele encontrado no estudo ROCKT-AF. Em relação à fibrilação atrial, 96% apresentavam fibrilação atrial e 4%, em torno de 4% apresentavam flutter atrial. Quando nós avaliamos o tempo de entrada no estudo, de randomização e o período de implante da prótese, vejam que 18,8% dos pacientes entraram no estudo nos 3 primeiros meses após o implante da prótese. 18,2% entre 3 meses e 1 ano, 32% entre 1 ano e 5 anos e entre 5 anos e 10 anos, aproximadamente 30% desses pacientes. E quando nós observamos os resultados, o endpoint primário, vejam, senhores, que praticamente não houve diferença em relação aos grupos de rivaroxabana e varfarina em termos de eventos de endpoints primários. Então, atingiu um P para não inferioridade, um estudo que foi desenhado para não inferioridade e com um P menor que 0,01. Ou seja, a rivaroxabana, em 365 dias de avaliação, ela foi não inferior à varfarina em relação à morte cardiovascular, eventos cardiovasculares maiores
ou sangramento maior. Quando nós analisamos cada um dos eventos, vejam que não houve diferença estatística em relação à morte cardiovascular, morte por todas as causas, ou trombose de prótese ou embolismo sistêmico. Entretanto, em relação ao AVC, o grupo que utilizou rivaroxabana apresentou uma incidência de AVC menor do que o grupo varfarina, com um P ainda com uma significância estatística de 0,03. Quando nós avaliamos os eventos de sangramento, não houve diferença estatística quando se compara a rivaroxabana com varfarina em relação à ocorrência de sangramento maior, sangramento fatal, sangramento menor ou sangramento clinicamente relevante. Quando se faz uma análise de subgrupo, vejam que os pacientes que utilizavam antiagregante plaquetário e aqueles pacientes que foram incluídos nos 3 primeiros meses após o implante da prótese, a rivaroxabana foi superior à varfarina nesses 2 grupos de pacientes. Para os demais subgrupos, não houve diferença entre rivaroxabana e varfarina. Quando se olha apenas os pacientes que foram incluídos nos 3 primeiros meses, houve então uma superioridade da rivaroxabana em relação à varfarina com um P de 0,01, ou seja, os pacientes que utilizaram rivaroxabana nos 3 primeiros meses após o implante, eles apresentaram menos eventos cardiovasculares, morte e sangramento do que os pacientes que utilizaram varfarina. Então, concluindo, o estudo RIVER, ele demonstrou que nos pacientes com fibrilação atrial e bioprótese mitral, a rivaroxabana foi não inferior à varfarina e em relação ao tempo livre de morte, de eventos cardiovasculares maiores ou sangramento. E como a rivaroxabana não requer monitorização como a varfarina exige, então ela seria uma ótima alternativa, atrativa para o uso nesse perfil de paciente com fibrilação atrial e bioprótese mitral.